A paz do Senhor, galerinha do bem, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos fazer aqui uma análise bem simples, mas bem objetiva sobre o livro de Enoque. Muitas pessoas têm dúvidas, alguns comentam. Nós vamos falar um pouquinho sobre a sua estrutura, tá bom? Mas antes, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos lá ao nosso vídeo. Muito bem, a paz de Cristo, meus irmãos, como vocês estão? Eu espero de coração que vocês estejam muito bem. Pastor Wagner Nunes passando por aqui e hoje vamos falar um pouco sobre o livro de Enoque. Tem tantas pessoas com dúvidas a respeito dos apócrifos, a respeito das pseudo-epígrafes, e tem tantas coisas reveladas no Novo Testamento e no Antigo, mas as pessoas elas vão justamente naquilo que não foi aprovado pela ortodoxia da igreja. Mas vamos lá falar um pouquinho hoje sobre o livro de Enoque. Mas antes, é óbvio, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar, não custa nada para você dar um like aí, ó, mandar para várias pessoas, porque esse vídeo está imperdível. E vamos falar sobre o livro de Enoque, certo? Vamos lá. Bom, o livro de Enoque, ela tem as suas estruturas, certo? Vamos aqui falar um pouquinho sobre o início desse livro, a introdução. O livro de Enoque, segundo o que nós conseguimos achar, é baseado no relato de um cristão que teve esse contato com o livro de Enoque, o estudou e compartilhou conosco. E o primeiro contato com ele, segundo a narrativa do cristão, é que ele achou estranho e incomum. Mas depois ele viu que teve algumas menções do livro semelhantes à narrativa do Gênesis. Depois, o conteúdo principal é a descrição de eventos esquecidos. Ele menciona alguns eventos que Enoque tinha esquecido, mas trouxe à luz dessa visão. Ele faz a descrição das sentinelas, lembrando que essas sentinelas aqui não tem nada a ver com os testemunhos de Jeová, pois aqui ele vai trazer para nós as razões que o levaram a escrever, que foram duas, né? Primeiro, instruir as sentinelas, que seriam, no caso, os anjos, e um povo mais evoluído, que seria, às vezes ele fala que são anjos, às vezes ele fala que é uma civilização mais evoluída, a visão mais futura. Depois ele fala que o segundo propósito é salvar a família do dilúvio, então ele está narrando ali o período pré-diluviano, ou momentos antes do dilúvio ocorrer. Ele escreve após Lameque e antes de Noé, então é esse o período da narrativa do livro de Enoque. E Noé é citado nas sessões de Matusalém e também nas sessões próprias, então tem essas citações. Não dá para falar tudo, né? Mas é só para vocês terem uma noção. Tem mínimas alterações no texto original, ou seja, está bem preservadas. O texto usa expressões como uso de céus versus céu, uso também de terra versus terra, povo de cultura avançada, que são os sentinelas. Esses sentinelas aí, às vezes eles chamam de anjos, que tem o cabelo louro, são um povo que, segundo ele, é evoluído. Já daria racismo aqui, já, né? Teria problemas em algumas
em alguns países, né? Já daria problema. Bom, a visão acadêmica ela é cética em relação ao livro, novidade, né? Não aceita nada que é espiritual mesmo. Bom, mas também não estou falando que o livro também é aceito de maneira inspirada, mas é uma curiosidade. Muitos têm essa curiosidade e nós estamos trazendo aqui para vocês. Depois nós temos a seção do livro, dá uma olhadinha aí, ó. Olha que tremendo. Começa com a bênção de Enoque. Depois vai falar sobre o Altíssimo das Sentinelas, uma fala do Altíssimo em relação às sentinelas. Enoque encontra as santas sentinelas. Essas sentinelas é um povo evoluído, esse povo de cabelo louro, né? O livro da censura, os anjos que vigiam, as árvores aromáticas, confins da terra e portais dos céus. O livro tem um teor de juízo muito grande. É um livro até mesmo citado no Novo Testamento. Se eu não estou equivocado por Judas, Judas usa a passagem do juízo para uma referência do destino dos ímpios. Né? O livro de Matusalém, o livro de Noé. Lembrando que o capítulo 6 de Gênesis tem uma narrativa semelhante ao livro de Enoque. A primeira parábola, a segunda parábola, a terceira parábola, translado de Enoque em visões celestiais. Para quem não sabe, Enoque foi transladado, né? Deus o tomou para si, porque andava com Deus. As revoluções luminárias, carta de Enoque a Matusalém, leis adicionais e liderança celestial, visão do dilúvio, sonho de Enoque, profecia das semanas, que é 10 semanas, né, que ele vai relatar, profecia animal, onde ele faz analogias aqui proféticas sobre animais, julgamento final e nova criação. Eu falo que ele traz uma concepção do Sheol, do destino dos ímpios, daqueles que são desobedientes, e também o estado eterno com Deus. Há também, desculpa gente, citação sobre o Messias, né? Não fala declaradamente Jesus, mas fala do Messias. Tem a epístola de Enoque, bem mais detalhada, lugar caótico e deserto, que é o inferno, né? O Sheol. Então tem todas essas características que não dá para nós abordarmos aqui, mas eu vou tentar pegar algumas delas. Vamos pegar aqui a bênção de Enoque. Introdução ao Enoque. Anjos, que são as sentinelas, que mostram a visão do futuro. Sentinelas rebeldes, fugitivas. Então, dentro das características dessas sentinelas, nós temos os louros, nós temos aqueles que são obedientes, mas temos também os rebeldes. Depois vamos falar sobre os descendentes das sentinelas, gigantes nefilins, ele cita muito isso aqui. Então, o tema principal é a destruição e julgamento no dilúvio, paz e bênção para os justos. Deus vem com os santos para julgar os ímpios, e nessa questão aqui, ela é semelhante ao Novo Testamento. Tem algumas coisas aqui muito semelhantes. Né? Vamos ver aqui outra parte, não dá para falar tudo. Os anjos que vigiam, vamos ver aqui. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Interessante. Nome dos santos anjos que vigiam. Tem Uriel, que toma conta do mundo sobre o inferno. Rafael, espírito dos homens, que toma conta do espírito dos homens. Tem Raguel, que tem a vingança no mundo e luzes. Miguel, humanidade e nação, toma conta da humanidade e nação, que é bem semelhante à teologia cristã, né? Saracael, espíritos que levam a pecar. Gabriel, toma conta dos serpentes, jardim e querubins. Visita a lugares terríveis e deserto. 7 estrelas aprisionadas transgrediram ordenanças. Lugar de prisão dos anjos, mais uma vez aqui,
corrobora com algumas narrativas do Novo Testamento. Visita a montanha alta e dura rocha, lugares para ajuntar espíritos dos mortos. Olha que interessante. Espíritos separados até o dia do julgamento. Espírito de Abel se queixa. Lugares separados para justos e olha, enfim. Visita a fogo que queima sem descanso. Raguel explica fogo de todas as luzes dos céus. Isso aqui são anjos, né? O nome que termina com El aqui significa anjo. Tem alguma semelhança com alguns relatos do Novo Testamento, mas aqui produz muito exageros, tem muitos exageros aqui que acabam sendo desqualificados dentro do ponto de vista dos livros considerados inspirados, não é? Então, nós temos muitos exageros. Vamos ver aqui também. Não dá para ver tudo, né? Por causa do nosso tempo aqui, mas vamos ver aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Profecia dos animais. Nossa, tem bastante coisa aqui. Vamos ver. Vamos lá. Ixi, olha aqui, tem muita coisa. Muita coisa. Olha aqui. Então tem um caráter profético muito grande aqui. Pessoal, quando eu vou vendo aqui, a gente vai analisando, nós vamos ver que tem algumas igrejas evangélicas que parece que leem algumas partes, ou leem alguns detalhes desse livro e começa a trazer inovações, né? Eu já vi aí os profetas citando o anjo Uriel, Rafael. Nossa, gente, é muita coisa. Não dá para trazer tudo isso aqui, não. Vamos pegar outra parte aqui? Vamos pegar outra parte. Vou pegar outra parte aqui. Lá. Deixa eu pegar aqui. Semanas. Tem as 10 semanas, né? Olha aqui, ó. Tem chamada de profecia das 10 semanas dentro do livro da profecia de Enoque. Ele detalha e escreve com suas palavras algumas profecias, algumas ao destino dos ímpios e outras situações. Temos o conteúdo da história bíblica e futuro, também com destino escatológico, sem nomes ou datas, animais que representam nações, e aqui há uma semelhança com o livro de Daniel, né? O livro de Daniel e Apocalipse. O julgamento final das nações. Vamos ver aqui. Olha lá. Livros abertos, feitos dos animais, pastores, semelhantes também a algumas citações do Apocalipse. Livro lido diante do Senhor, livro selado, guardado, 70 pastores julgados, considerados culpados. Olha, que se fosse citar que nos dias atuais não teria só 70, não, teria muito mais. Né? Lançados no fogo do abismo, esses pastores, abismo cheio de fogo aberto do meio da terra, ovelhas cegas julgadas, culpadas. Olha, isso aqui é interessante, hein? Jesus diz, um cego guiando outro cego, ambos caem no buraco. Lançadas no abismo de fogo que queima, abismo ao sul da casa, ovelhas queimando, ossos queimando, velha casa fechada, pilares, vigas, ornamentos removidos. Bom, enfim, tudo isso aqui remete-se a um juízo. Juízo. Né? Vamos ver aqui outro aqui. Aqui, ó. O fim determinado para quem faz o mal e o poder dos transgressores.
Isso aqui tudo fala de justiça, esperar até o pecado, que o pecado vai embora. Olha que interessante. Isso aqui fala da redenção, né? Nomes apagados, o livro dos santos, ou o livro da vida, pode ser traduzido assim, sei lá. Olha, tem semelhança. Descendência destruída para sempre. Espíritos mortos clamarão, lamentarão em lugar caótico, deserto. Né? Isso traz uma corroboração com o Novo Testamento. Queimarão em fogo e ali não existe terra. Visão de nuvem não compreendida profundamente, com profundidade. Né? Chamas de fogo queimando brilhantemente. Enoque pergunta ao anjo quem é. Pergunta a anjo quem é esse lugar. Não há céu, apenas chamas, gritos, choros, lamentos e dor. Anjo responde: lugar para os espíritos de pecadores, blasfemadores, praticantes do mal, lançados ali. Os que não desejam alimento terrestre. Né? Os que não desejaram alimento terrestre. Olha, talvez algo que pudesse redimi-los, né? Consideraram a si mesmos como sopro que passa. Bom, enfim, pessoal, aqui há um resumo, mais ou menos, do que se trata o livro de Enoque, tá bom? Então é um livro bastante controverso. O autor que fez, no caso, a tradução aí para o português, também estava muito cético em relação ao livro, mas uma coisa é verdade, o livro é antigo, está bem preservado. As igrejas etíope o têm como inspirado, eles usam, mas nas demais igrejas não usam. Inclusive, parece que até a Igreja Católica Apostólica Romana não o tem como inspirado. E nem as igrejas evangélicas. Certo? Mas, o fato dele não ter entrado no canon não anula o fato de ser um livro histórico importante. E algumas coisas aqui interessantes que estão em acordo com o Novo Testamento. E nós vemos essa citação, né? Até no Novo Testamento. Ah, pastor, mas espera aí. Já que o Novo Testamento cita Enoque, então ele poderia ser considerado canônico? Não. O fato dele citar algo que está em consonância com o que Deus fará, não faz dele um livro inspirado. Pode ser usado como um compêndio que tenha algo de valor, mas que não necessariamente todo ele seja inspirado, né? Canônico. Mas é muito interessante. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilha para mais pessoas para terem esse conhecimento. E se você quiser o livro de Enoque, mande mensagem no privado e eu vou te enviar um livro do Enoque, o livro do Enoque, e vou te enviar também, preste bem atenção, um podcast explicando todo esse conteúdo. Tá bom? Deus abençoe, um beijo no coração e pode dividir aí, compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Deus abençoe, até a próxima.